Essa aula ela é uma mudança de paradigma, é uma mudança de ponto de vista sobre previdência privada. Porque você deve ter ouvido falar que previdência privada é ruim, não tem rendimento, não serve para nada, que é péssima, né? Mas será que é mesmo tudo isso? Não sei, talvez sim, talvez não. O que a gente precisa saber é que se a gente for investir em um CDB, por exemplo, a gente pode investir em um CDB ótimo e em um CDB ruim. Então, geralmente, em uma corretora, a gente pega uma taxa alta de CDB e em um banco a gente pega uma taxa muito ruim. Por que as pessoas não falam, então, que o investimento em CDB é ruim? Né? É uma questão cultural, enfim, tem uma série de coisas envolvidas. Mas o que eu quero te mostrar aqui é, de fato, o que é a previdência privada. Porque a previdência privada, se bem utilizada, ela pode ser muito importante, tanto nas suas aplicações, seu rendimento, ela pode ser usada como dedução fiscal e ela é imprescindível quando você for fazer um planejamento sucessório, por exemplo. Tá? Então, o que é o planejamento sucessório? Pô, em algum momento você vai falecer e você vai precisar passar seu patrimônio. E se você utilizar a previdência, você tem uma série de benefícios para fazer essa passagem. Tá? Enfim, tem muita coisa aqui, então eu separei 8 tópicos que você sempre precisa analisar e comparar quando for considerar fazer uma aplicação em previdência privada. Então, quando você vai investir em um plano de previdência, quando o seu gerente oferece ou quando você vai atrás, você tem que sempre tomar uma decisão. Qual decisão é essa? Se você vai escolher pelo PGBL ou pelo VGBL. O PGBL é o Plano Gerador de Benefícios Livre e o VGBL é o Vida Gerador de Benefícios Livre. Não precisa saber exatamente o nome completo, mas PGBL e VGBL. Qual que é a diferença entre essas duas siglas? É que quando você escolhe, quando você opta por investir em uma previdência privada através do VGBL, significa que você vai ter a sua aplicação sendo feita, né? A sua aplicação vai ser feita, normal, é como se você investisse em um fundo de investimentos, tá? Você vai aplicar o seu dinheiro, vai ter uma rentabilidade e quando você for resgatar, você vai pagar imposto só sobre o seu lucro, assim como em um fundo de investimentos ou numa aplicação normal. No VGBL, você vai pagar imposto sobre o seu lucro, tá? Então você investiu 100 mil reais, você resgatou 110 mil reais, você paga imposto sobre o lucro, sobre os 10 mil reais. No PGBL já é um pouco diferente. Se você aplicou 100 mil reais, você resgatou 110 e você vai resgatar 110, você vai pagar imposto sobre o total do seu dinheiro, não é só sobre o lucro. Você fala, poxa, mas se é tão óbvio assim, eu não vou aplicar no PGBL, só vou aplicar no VGBL. Não, o PGBL tem um grande benefício, ele tem um benefício fiscal. Ele permite que você deduza até 12% da sua base de cálculo do imposto de renda. Por exemplo, se você, no seu imposto de renda, ia declarar uma base de cálculo de 100 mil reais, você pode investir até 12% desses 100 mil reais, ou seja, você pode investir até 12 mil reais, certo? 12 mil de 100 mil, em um PGBL. E se você investir no PGBL, sim, esse dinheiro aqui, no futuro, você vai ter que pagar imposto sobre tudo. Mas você vai pagar menos imposto de renda nesse ano. Porque vamos supor que você ia pagar 27,5% de imposto. Você ia pagar 27,5% sobre os seus 100 mil reais, mas como você deduziu 12 mil reais, você vai pagar agora 27,5% sobre 100 menos 12, que vai dar 88 mil reais. Então você vai economizar em imposto e esse dinheiro vai render para você, certo? Então essa é a diferença. No VGBL você paga imposto só sobre o lucro, no PGBL você paga imposto sobre o total, mas você pode aplicar por ano, ok? De forma anual, até 12% da sua base de cálculo, tá bom? Quando eu digo anual, eu digo que você pode aplicar mensalmente, mas não pode ultrapassar os 12% ao ano da sua base de cálculo. Se você ultrapassar, aí você vai queimar dinheiro, tá? Geralmente para quem tem essa possibilidade, para quem declara, quem tem a declaração completa do imposto de renda, faz muito sentido você usar o PGBL para deduzir imposto. Se você for fazer conta, isso daqui vai se mostrar como um dos melhores investimentos da história.
tá bom? Então não deixe de ter um PGBL e investir 12% da sua base de cálculo se você tiver uma declaração pela completa. Até por isso tem muita empresa que te premia, né? Se você põe um pouco, ela põe uma outra parte, enfim, não deixe de fazer isso. A gente já descobriu que a nossa primeira decisão é PGBL versus VGBL. E aqui a gente define sobre qual base a gente vai pagar imposto. No VGBL a gente vai pagar sobre o lucro, PGBL sobre o total. Mas quanto de imposto eu vou pagar? Essa é uma dúvida cruel. Quanto de imposto eu vou pagar? Porque não segue a mesma alíquota de imposto que um fundo de investimentos, né? Então você tem uma decisão, tabela regressiva do imposto de renda ou tabela progressiva. Isso daqui é extremamente importante porque pode te dar um ganho absurdo. Absurdo. Essa tabela, geralmente ela é escolhida quando você abre o seu plano. Tá? Só que você pode migrar o seu plano. Às vezes você tem uma tabela progressiva e você pode migrar para regressiva. Tá? Só que muitas vezes você não pode fazer o inverso. Agora, como funciona? A tabela regressiva, ela vai regredindo, como o próprio nome já diz, e ela vai diminuindo de 5% em 5% de imposto. Então, se você for resgatar sua previdência num prazo de 0 a 2 anos, você vai pagar 35% de imposto de renda. Se você for resgatar de 2 a 4 anos, 30%, de 4 a 6 anos, 25%, de 6 a 8 anos, 20%, de 8 a 10 anos, 15%, e depois de 10 anos, que a sua aplicação está lá, você paga 10% de imposto. 10% de imposto é menos do que uma aplicação em renda fixa. É menos do que qualquer imposto que você tenha numa aplicação que não seja isenta, claro. Então, veja só, PGBL ou VGBL a gente descobriu sobre qual base a gente pagaria imposto. Agora, se eu utilizar a tabela regressiva e eu estiver acima de 10 anos, por exemplo, eu vou pagar 10% de imposto. Se for no PGBL, eu pago 10% sobre o total. Se for no VGBL, 10% sobre o lucro. Tá? Então, a Previdência é uma aplicação para o longo prazo. Para o longo prazo. Você tem um benefício de imposto muito alto. Agora, na tabela progressiva, quanto de imposto você vai pagar? Bom, você vai pagar o mesmo imposto que você pagaria na sua alíquota do imposto de renda. Ela entra na mesma tabela do IRPF. Tá? Então, o limite que você pode pagar de imposto na tabela progressiva é 27,5%. Mas, será que é sempre ruim? Não, porque na tabela do IRPF, quando você ganha abaixo de um certo valor, você pode pesquisar no Google para ver a tabela mais atualizada, você é isento de imposto de renda. Então, se você for isento de imposto de renda, às vezes vale a pena você ter uma previdência progressiva, porque você pode resgatar sem pagar imposto nenhum. Então veja só, você pode ter um PGBL, usou para descontar seu imposto e ainda paga 0 de imposto, né? Ou o que você pode fazer é, ao invés de você resgatar toda a sua previdência, é você ir resgatando isso daqui mensalmente para que você pague pouco imposto. Porque quando você resgata R$1.000 por mês, é como se você tivesse ganho de salário R$1.000, tá? Então você vai olhar lá na tabela. E até R$3.000 por mês eu sou isento, sei lá. Então você pode ir resgatando a sua previdência para você não ultrapassar a alíquota de imposto, tá bom? Então tabela regressiva e progressiva é o quanto de imposto eu vou pagar, VGBL e PGBL é sobre qual base de cálculo eu vou pagar. Terceiro ponto que você precisa se atentar para aplicar numa previdência, a taxa de administração. A taxa de administração, ela é matadora, tá? É aqui que os grandes bancos lucram em cima de você quando você investe mal numa previdência. Então, quando você investe numa previdência, geralmente tem uma taxa de administração, 1% ao ano, 2%, 3%, 4%. Essa taxa incide sobre todo o seu montante, todo o seu capital. E você precisa tomar muito cuidado, porque isso daqui acaba com a sua rentabilidade, acaba com o seu patrimônio. Tá? Então, pense muito bem em qual taxa de administração você vai confiar o seu dinheiro. Quanto menor, melhor. Tá? E como a gente está falando de uma aplicação de muitos anos, o custo impacta bastante, ainda mais sendo um percentual do seu patrimônio. Então tome muito cuidado e compare essa taxa. Aí você tem um outro ponto para analisar, que é o quarto ponto, é a taxa de carregamento. A taxa de carregamento ela é perigosíssima, ela incide sobre todas as suas aplicações. Então,
Vamos supor que você vai aplicar R$ 500 por mês numa previdência, tá? E você tem uma taxa de carregamento de 5%. Significa que a cada aplicação que você fizer, eles vão pegar 5% para eles. Então, se você investir R$ 500 por mês, R$ 25 por mês fica para o banco. Olha que legal, né? Então você já sai de cada aplicação perdendo R$ 25. É incrível, né? Então tome muito cuidado com a taxa de carregamento, porque no longo prazo ela causa um impacto impressionante. Se você estivesse falando de, sei lá, um prazo de 30 anos, 40 anos, você teria que passar 5 anos investindo só para pagar a sua taxa de carregamento. É animal, né? Então vamos tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque existem planos em que você pode ter taxa zero de carregamento. É só pesquisar, tá? Você pode ter um plano independente, não precisa ser um plano direto no banco. Você pode procurar lá Mafre, Sul América, Porto Seguro, Icatu, tem um monte no mercado. Então pesquise nessas independentes e não necessariamente no banco. Não é que o banco é ruim, é que para você ter uma boa previdência no banco, você precisa ter um valor alto de investimentos. Depois, o quinto ponto a se analisar é a taxa de rentabilidade. É o quanto seu dinheiro vai render, é óbvio, né? Só que é importante você pesquisar bem a fundo, porque cada 0,1% de diferença na sua rentabilidade gera um resultado muito alto lá na frente, muito alto. Então quer ver? Ó, R$ 100.000 investidos por 30 anos a 0,8% vão te dar R$ 1.761.130,58. Se você aplicar R$ 100.000 por 30 anos a 0,9%, você vai ter R$ 2.516.632,75. A diferença de 0,1% ao mês deu quase R$ 1 milhão de diferença em 30 anos. Aí, o sexto ponto a se analisar é um ponto que a gente nunca analisa. O sexto, o sétimo e o oitavo a gente nunca sabe, porque o gerente nunca conta pra gente. O sexto ponto é a taxa do excedente financeiro. O que é isso? Geralmente está numa letra miúda no seu contrato, ou você nem viu isso daqui, porque está tipo em outro contrato, tá? Só que isso aqui é extremamente importante. Porque vai ser importante quando para você? A Previdência ela tem uma característica diferente das outras aplicações. Você vai aplicar nela e em algum momento você pode converter essa Previdência em renda. Você abre mão desse patrimônio que você tem e o banco te dá um salário. Obviamente você só vai fazer isso se for vantajoso para você, senão você não vai. Só que às vezes é. Por que para a maioria das pessoas não é vantajoso? Porque elas não escolhem bem o que eu vou falar agora. Tá? E a primeira das coisas é a taxa do excedente financeiro. Essa taxa do excedente financeiro, ela varia de 0 a 100%. Geralmente, os bancos eles vendem previdências que têm taxa de excedente financeiro de 0. O que significa isso? Vamos supor que eu tenho lá R$ 1 milhão, tá bom? E o banco, e eu vou converter esse dinheiro em renda. E aí R$ 1 milhão, o banco vai pegar para ele e ele vai me dar, sei lá, R$ 5.000 de salário, se eu quiser, tá? 5 mil às vezes é pouco para receber de forma vitalícia e abrir mão dos R$ 1 milhão. Mas por quê? Porque o banco vai pegar esse dinheiro, esse 1 milhão, vamos supor que ele consiga investir esse R$ 1 milhão a, sei lá, a 1% ao mês, para facilitar a conta. Então ele vai ter, na verdade, R$ 10.000 de rendimento. E para a gente ele vai pagar R$ 5.000. Pô, ele está ficando com R$ 5.000 de excedente financeiro. Então, se a gente tem no nosso contrato uma taxa de excedente financeiro de 0, a gente não vai receber nada. Se a gente tiver um excedente financeiro de 50%, eu vou receber R$ 2.500 a mais. Então, ao invés de eu receber 5 mil, eu vou receber 7.500. Então, sempre pergunte qual é o excedente financeiro da sua previdência. As mais antigas têm um excedente maior, as mais novas costumam ter um excedente menor. Mas questione, isso daqui é essencial. Sétimo ponto que ninguém pergunta. A taxa de juros na conversão. Quando você vai converter em renda, lembra esse exemplo que eu dei agora? Que você vai ter R$ 5.000, né? A taxa de juros na conversão ela é uma taxa em que geralmente você vai ter uma taxa de juros na conversão de 0%, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Quando você tem uma taxa de 0%, nada vai mudar na sua vida. E geralmente essa é a previdência que o banco vende. Mas se você tiver uma taxa de juros na conversão de 3%, por exemplo, significa que quando você for converter o seu R$ 1 milhão,
eles iriam te dar essa renda, né, de 5 mil, mais 30 mil reais ao ano. Por quê? Taxa de juros na conversão de 3% sobre 1 milhão dá 30 mil reais ao ano. Então você ganharia a mais ao ano 30 mil reais. Se fosse dividir por 12 ia dar lá uns 2.500, certo? Então essa taxa é muito importante também, só que a gente nunca vê. E por isso, quando a gente nunca vê, é porque é zero. Se fosse como um diferencial, as pessoas que estão vendendo para a gente iriam falar, mas é um diferencial negativo, certo? Então, taxa de juros na conversão e taxa de excedente financeiro, não esqueçam. E a oitava talvez seja a mais importante. A oitava coisa que você precisa saber sobre a sua previdência é a tábua atuarial. O que é a tábua atuarial? É basicamente o seguinte, quando você nasce, você tem uma expectativa de vida, tá? Então, na média você vai viver até, sei lá, 60 anos de idade, vai, quem nasceu lá atrás. Aí o que acontece? Acontece que quando você faz uma previdência, você automaticamente adere a uma tábua atuarial. Essa tábua atuarial, ela diz qual é a sua taxa, ela diz quando você vai falecer, entre aspas. Então vamos supor que nessa tábua que você aderiu, você vai falecer com 60 anos. Significa que, se você chegar com 55 anos de idade e quiser converter essa previdência em renda, eles vão fazer um cálculo e vão pensar o seguinte, poxa, essa pessoa tem 55 anos, vai falecer com 60 anos. Logo, a gente vai pagar muito dinheiro para ela, porque ela falece daqui a 5 anos. Agora, você concorda que se essa pessoa fosse viver até os 70 anos de idade, a gente iria pagar menos porque ela vai viver 15 anos? Então isso daqui é muito importante para definir o quanto você vai receber. E antigamente você tinha as tábuas atuariais que tinham meio que uma idade pré-fixada já para você falecer, né? Só que com o tempo o banco começou a ver que ele estava perdendo dinheiro. Então ele começou a atualizar todas as tábuas das previdências para uma tábua que chama BREMS. Essa tábua, olha só, ela atualiza de 5 em 5 anos. Então quando você for se aposentar, ela vai se atualizar para a data de quem nasceu ontem. Só que você não nasceu ontem. Então se você tiver uma tábua que te favorece, isso vai te ajudar a ganhar muito dinheiro lá na frente. Tá? Então sempre pergunte qual é a tábua atuarial. Tem até uma brincadeira que eu digo que a única vez que o banco quis ajudar alguém foi quando ele ofereceu uma rentabilidade de previdência superior, mas na verdade o que estava escondido aqui é que eles queriam atualizar a tábua atuarial, porque eles não podem mexer na tábua atuarial contratada, então eles precisam te migrar de previdência. Então eles ofereceram previdência com rentabilidade maior, mas na verdade eles estavam ganhando, eles não são bobos nem nada, tá bom? Então esses são os 8 itens que você precisa analisar quando for fazer uma previdência privada. Não deixa de olhar para eles com muito cuidado, muito carinho, porque eles podem te ajudar pra caramba no futuro. Um abraço!